A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que nesse dia de hoje, pela graça, pela bondade do Senhor Jesus Cristo, Deus possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? A palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que nos diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, esse texto faz parte das últimas instruções que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos antes de partir para com o Senhor Deus Pai, né? E como esse texto faz parte das últimas instruções, né, de como seus discípulos deveriam prosseguir, ele diz através desse texto que se nós estivermos nele através do Espírito Santo, né, e que se as palavras dele estiverem em nós, né, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Eu vejo pessoas que dizem assim: poxa, irmão, eu orei tanto tempo, não recebi, né? Eu orei, eu pedi, eu jejuei, não recebi. Nós vemos aqui que para que nós possamos receber aquilo que nós pedirmos a Deus, né, nós precisamos estar no corpo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, precisamos sermos batizados com o Espírito Santo. É o que essa palavra nos diz. E a palavra do Senhor Jesus Cristo deve ser achada em nós, né? Ou seja, ela deve estar primeiramente no nosso coração e na nossa mente. E nós devemos estarmos totalmente comprometidos com o reino de Deus. Nós devemos estar vivendo, né, a palavra de Deus, não somente sendo pessoas religiosas, orando, jejuando, dando dízimo, né? Mas muito mais do que isso, vivendo o verdadeiro evangelho. Hoje, o cristianismo, o evangelho, ele é conhecido basicamente em todo mundo, né? Eu acho que é impossível uma pessoa que não tenha ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. E com isso o cristianismo, obviamente, ganhou muitos adeptos, né? Mas são pessoas religiosas, pessoas que ouvem louvores, leem a Bíblia, né? Vão a cultos, adoram o Senhor Jesus Cristo. Mas elas não vão mais fundo, né? Elas não reproduzem o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, elas não vivem o verdadeiro, genuíno evangelho, né? E aí muitas vezes as pessoas vão pedir algo para Deus, né? Deus olha para essas pessoas como pessoas religiosas, né? Que oram, que jejuam, mas que não aplicam, né, o que a palavra, o que o Santíssimo, o que o bendito evangelho nos ensina. Que é viver em santidade, que é amar, que é perdoar, que é ser uma pessoa mansa, que é ser uma pessoa humilde, né? E aí essas pessoas vão pedir para Deus, Deus olha, poxa, né, tem outra pessoa ali que vive em santidade, né, que foi batizada com o Espírito Santo, que de fato aplica o Santíssimo Evangelho na vida dela, ela reproduz o Senhor Jesus Cristo nessa terra, né? E aí Deus abençoa. É claro que nós falamos da graça, o favor imerecido de Deus, mas hoje em dia também nós temos muito a hipergraça, né? Que é o abuso da graça de Deus, que pessoas querem viver de qualquer jeito, longe da doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? Sem nem sequer se parecer com o Senhor Jesus Cristo, e querem que Deus seja conivente com isso, querem que Deus abençoe mesmo a pessoa tendo uma vida dissoluta de pecado, né? E a graça não é isso, né? Nós sabemos que não é isso, ela é o favor imerecido porque muitas vezes o favor que Deus nos presta ele é tão grande que nós não teríamos como pagar e nós nos tornamos imerecedores, né? E a palavra de Deus também nos diz lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, nos diz o seguinte: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou, né? Ou seja, eu digo ser batizado com o Espírito Santo, eu digo estar ligado no corpo do Senhor Jesus Cristo, eu devo andar como ele andou nessa terra, né? E para que muitas vezes nós tenhamos as nossas orações, a nossa súplica atendida, né? Nós não somente precisamos sermos batizados com o Espírito Santo, nós não somente precisamos sermos pessoas religiosas que leem a Bíblia, que ouvem louvores, que vão à igreja, mas nós precisamos replicar o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho,
né? O estilo de vida cristão, porque o verdadeiro, o genuíno cristianismo é um estilo de vida, né? E nós devemos viver de acordo com esse cristianismo, não apenas orando, não apenas jejuando, não apenas indo à igreja, não apenas nos comportando como pessoas que servem a Deus, né? Mas muito mais do que isso, replicando o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, com humildade, com simplicidade, com amor, né, com mansidão, com perdão, com fraternidade, né, para que quando nós venhamos pedir algo a Deus, olha, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, Deus não pense, olha, uma pessoa religiosa, ela vai no culto, mas fora da igreja não é tudo isso, ela não vive de acordo com a palavra, né, disse cristão, mas não perdoa quem fez mal a ele, né? Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não estarmos sendo pessoas religiosas, né? A igreja, ela forma religiosos. Na maioria das vezes a igreja, né, ela está lotada de pessoas religiosas, hoje em dia mais do que nunca, né? São pessoas que vivem de aparência, são pessoas que parecem servir a Deus, mas no profundo, longe da igreja, elas são outras coisas, né? Então, meus irmãos, que nós não sejamos meros religiosos, né? Mas que sejamos verdadeiros cristãos, imitando, replicando, sofrendo, perdoando, amando, sendo pessoas simples, né? E imitando o que o Senhor Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, né? Para que quando nós pedirmos algo a Deus, né, nós venhamos receber, né? Que nós não tenhamos dúvida, será que se eu pedir para Deus, Deus vai me dar? Será que, né? Será que Deus vai me ouvir? Não, né? Nós estamos certos, não, eu ando conforme a palavra de Deus me manda, né? Para os homens, para a sociedade, eu ando errado, mas para Deus eu ando certo, né? Então, o que importa é que nós, primeiramente, sejamos achados no corpo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, tenhamos sido batizados com o Espírito Santo de Deus. E, em segundo lugar, vivermos e praticarmos a palavra de Deus, né? Que ela esteja intrínseca nos nossos corações, ela esteja gravada, ela esteja firme, né? Para que quando nós nos chegarmos a Deus pedindo, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, cura o meu filho, abre uma porta de emprego, restaura o meu relacionamento, guarda-me, protege, Senhor, Ele possa nos atender, né? E dá graça às nossas súplicas. Amém, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco nesse dia de hoje.